Um cara que ralou, que tá aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem, e chega de mimimi, não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó, se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Então não tem mimimi, discussão tem em qualquer lugar. Agora, é uma palhaçada, uma falta de respeito. E pode falar o que for, pode criticar o que for. Hoje o futebol tá parecendo revista de fofoca. Porque só fala se o treinador, quem que vai cair primeiro, qual o treinador que vai, isso cansa. O futebol tá acima, e eu procuro estar acima. Só que a gente respeita, a gente é quieto. Mas chega uma hora que ofende o homem. E eu sou homem pra c... Sou um cara sério aqui dentro. Se vai cair, se amanhã eu sair e perder, eu saio de cabeça erguida. Mas eu falo na verdade e olhando no olho de cada um. Vocês me conhecem aqui. No olho de cada um. A partir de hoje, nem adianta perguntar de pressão, se o Roger brigou com o Mané, se o Mané brigou, eu não falo mais. Quer falar comigo? Quer a minha coletiva? Pergunta de futebol. Quinta-feira quentíssima no futebol sul-americano. Essa entrevista foi dada pelo Eduardo Batista ontem, logo depois da partida contra o Peñarol. O Palmeiras perdia por 2-0, conseguiu a virada, venceu a partida por 3-2. Depois teve uma confusão muito grande. O Felipe Melo estava envolvido no início dessa confusão em campo. A gente vai debater isso com o Caio Ribeiro. E esse desabafo do Eduardo Batista, o primeiro, na verdade, que ele fez sob o comando do Palmeiras, ele deu se referindo à parte da imprensa que o criticou desde a chegada dele ao Palmeiras. E a gente vai conversar sobre isso com o Caio. Você achou que transbordou, de fato, foi a gota d'água ontem para o Eduardo Batista? Eu acho que ele está vivendo uma pressão muito grande pela responsabilidade de dirigir o Palmeiras, atual campeão, substituir o Cuca. E o que irrita a ele e a qualquer treinador, e acho que a gente não tem o direito de fazer isso, é juízo de valor. Isso você tem que falar sobre futebol, sobre aspecto tático, sobre aspecto técnico. Então acho que ele foi muito bem até nesse desabafo. Acho que as pessoas vão começar a respeitar um pouquinho mais o Eduardo depois de ontem. Agora nós vamos mostrar as imagens tristes que aconteceram ontem, depois da partida, depois da vitória do Palmeiras por 3-2. A confusão começou dentro de campo. Eu queria que o Caio falasse sobre isso. O Caio estava na transmissão ontem, né, Caio? Tava. Primeiro... A gente percebe que o jogador do Peñarol pega aí o Felipe Melo pelo pescoço. Eles estavam querendo o Felipe Melo porque é uma história que começou lá atrás, quando o Felipe Melo falou que ia bater na cara de uruguaio. Agora, o comportamento do Felipe dentro de campo, ele não fez nada de errado. Ele jogou bola, ele não provocou. E aí, na hora que parte pra violência, e são imagens fortes que a gente não gosta, né, de ficar falando, mas ele tá se defendendo. Tem um cara correndo atrás dele, tem mais 30 atrás, e ele vai esperar tomar um soco para depois reagir? Então ali eu acho que é autodefesa. O que aconteceu é lamentável, mas não é a primeira vez, Ivan. Eu passei exatamente a mesma coisa em 99, na semifinal da Mercosul com o Flamengo. E é tocaia. O Peñarol é um dos times que não sabe perder. Eles partem para agressão quando acaba a partida. Fecham o portão, entra segurança, entra gandula, entra jornalista e você não briga contra 20. É 20 contra 50. E o mais triste disso tudo, Caio, é que essa briga foi para arquibancada. A gente tem imagens da torcida do Palmeiras que estava presente ontem no estádio. Vamos mostrar aqui a confusão na arquibancada entre os torcedores do Palmeiras. Por muito pouquinho a gente não tava policiais, né, para interferir nessa briga. Esses de colete com uma cor diferenciada são as pessoas que, na verdade, seriam contratadas para fazer a segurança, mas eles mesmos estavam agredindo os palmeirenses. Estavam jogando, você viu, jogando lixo em cima dos torcedores. É isso que eu estou dizendo. E eu acho que aí o Alexandre Matos foi muito bem. Trouxe mais de 20 seguranças para o Uruguai, preparou uma forma de precaução para que os torcedores fossem blindados, para que os jogadores se sentissem protegidos. Agora a gente tem uma imagem aqui que revela, foi mandada pelo próprio Palmeiras, que não foi o Felipe Melo que, segundo o Palmeiras, começou a briga. A gente mostra o apito final do juiz, é uma imagem de cima, a gente aproximou no zoom, e olha ali, a hora que termina o jogo, o Felipe Melo, ele levanta os braços, ou seja, ele não provocou ninguém, ele já é puxado e cercado pelos jogadores do Peñarol. E aí o Fernando Praz chega justamente para tentar proteger e acaba sobrando pro Praz também, que depois a gente tem imagem do Praz no meio de 3 ou 4 jogadores. Então o Palmeiras não incitou violência nenhuma. Quem provocou e causou toda essa reação foram os jogadores do Peñarol. Vamos dar uma olhada nas possíveis punições para os dois times envolvidos nesse episódio de ontem. Tá aqui, ó. Não, desculpa, isso aqui não é a punição, né? Isso aqui é um jornal El País, lá do Uruguai. O caderno de esportes, o Ovación, postou isso aqui, dizendo que quem começou, os futebolistas do Uruguai não aceitaram a derrota e saíram na mão com os rivais. Foram eles, os uruguaios, que começaram os incidentes, sendo que Felipe Melo, por mais que tenha
provocado, não começou a briga. Isso é uma publicação do Uruguai, absolvendo, na verdade, o Felipe Melo. E a gente tem aqui a punição, a provável punição, ou seja, o regulamento que prevê punições para esse tipo de comportamento. Ó, a multa máxima é de R$400 mil, portões fechados, perder mando de campo e suspensão na competição, não só dessa edição da Libertadores, mas o Peñarol ou o Palmeiras, né, se a Conmebol interpretar, podem ser punidos por outras edições da Libertadores. E punições diretamente a atletas. A multa máxima é de $400 mil, né? E a suspensão por até 24 jogos dos jogadores envolvidos nessa briga. Você concorda com esse tipo de punição? Você acha que a Conmebol vai ser forte nesse caso, Caio? Eu acho que a Conmebol, historicamente, nunca foi forte nesses casos. E espero que ela seja justa, que puna o Peñarol e não o Palmeiras como entidade. Infelizmente, acho que o Felipe vai dançar. Acho que o Felipe Melo, pelas imagens que a gente viu, vai acabar tomando um gancho aí. Agora, o Palmeiras não tem culpa, não tem que perder mando, não tem que tomar multa com dinheiro. O responsável pela segurança e o principal causador de tudo isso é a equipe uruguaia. Legal, obrigado pelas suas informações, por sua participação aqui. Agora a gente não tem mais tempo, né, para falar de Palmeiras. Só no final do jornal tem a reportagem completa mostrando tudo que aconteceu com a bola rolando também, porque agora a gente vai falar da Palmeiras. Foi pro intervalo do jogo ontem, perdendo por 2-0 e conseguiu uma virada espetacular. Fez 3 gols no segundo tempo sobre o Peñarol, fora de casa, na casa do adversário. Caio Ribeiro, time guerreiro, hein? Vitória histórica. Vitória para dar confiança, para acabar com qualquer especulação de que existe racha no elenco. Palmeiras jogou muito mal, talvez tenha feito o pior primeiro tempo da temporada e o melhor segundo tempo do ano. Pintou o campeão? Eu acho que o Palmeiras é muito forte, tem um elenco que te dá muita alternativa. Você mexe duas, três peças, 3 jogadores e o Palmeiras encara qualquer um. E eu acho que é isso que fica de lição pro Eduardo Batista. Você tem um elenco que te possibilita jogar de igual para igual dentro e fora de casa contra qualquer adversário. Léo Bianchi conta a história do jogo pra gente. Apita o árbitro paraguaio Henrique Cáceres. Extraordinária vitória do Palmeiras. Agora tem confusão lá, o Fernando Prost tá bravo com alguém. Isso não é Libertadores. Isso não é Libertadores. A confusão dentro de campo e nas arquibancadas foi um desfecho triste para um grande jogo de futebol, que teve um primeiro tempo dominado pelo Peñarol. O Palmeiras, com 3 zagueiros, teve muita dificuldade. Não finalizou uma vez. Os uruguaios saíram na frente com Afonso. Cruzamento! Gol! Afonso! Gol do Peñarol! 1-0. E o Mina foi puxado pelo atacante. Júnior Arias fez 2-0 para o Peñarol. Júnior Arias, gol do Peñarol. Para reverter o cenário, Eduardo Batista colocou William e Tietê no time no segundo tempo. E aí parecia outro jogo. Borja subiu, disputou a jogada no alto com o Quintana. William pegou o rebote pro gol! William, gol do Palmeiras. O empate poderia ter vindo com Roger Guedes, mas... Olha o Palmeiras, tinha outro de empate. Perde Roger Guedes. Só que depois o Jean, que já tinha participado do primeiro gol, fez um lançamento milimétrico para o Mina cabecear e empatar o jogo. 2-2, com direito à dancinha. Foi lá em cima o Mina. Testou pro fundo do gol. O Palmeiras sobrou em campo. E foi questão de tempo a virada. No chute de guerra, o goleiro Guruceaga rebateu. E Jean fez o passe para o William fazer o terceiro. Olha a chance do gol! Gol! William! De novo William, gol do Palmeiras! 3-2 Palmeiras, virada incrível. A estratégia do Eduardo Batista não funcionou no início, mas terminou perfeita. E ele desabafou na entrevista coletiva sobre as críticas que vem recebendo. Pode até me criticar, tem um monte de programa aí criticando, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar, é o momento que eu tenho pra falar. O momento que eu tenho pra falar. Eu vou falar de futebol a partir de hoje. Nem adianta perguntar de pressão, se o Roger brigou com o Mané, se o Mané brigou. Eu não falo mais. Quer falar comigo? Quer a minha coletiva? Pergunta de futebol. Senão vai queimar a pergunta. É muita gente
que fala de futebol e não sabe o que diz. Aí ataca o homem, ataca um cara que nem o Felipe. Ataca um cara que nem o Felipe Melo. Um exemplo aqui dentro. Um cara profissional, atleta. No apito final, os jogadores uruguaios cercaram os palmeirenses. Fernando Praz ficou no meio da confusão. Quintana pegou o Felipe Melo pelo pescoço e o Nandes foi pra cima dele. Quando eu fui pra ajudar o Felipe Melo, pra tirar o Felipe Melo dali, 2 ou 3 jogadores do Penharol, o Nandes, mais um outro e eu acho que o Afonso por trás me deram um soco na boca, me chutaram. Felipe Melo foi o principal alvo, perseguido por praticamente todo o time do Penharol. O brasileiro reagiu e a briga aumentou. Mas tudo isso que está acontecendo pode comprometer a campanha do Palmeiras. O Felipe Melo, tomara que tenha reagido e não provocado a confusão, pode tomar um gancho gigante, o Palmeiras pode perder mando de campo e aí todo o planejamento pode ser abalado por conta desse final de jogo. Os jogadores do Palmeiras ficaram encurralados. Os seguranças do estádio fecharam os portões para impedir que os brasileiros fossem para o vestiário. E só depois de muito tumulto, todos conseguiram sair do campo. O Palmeiras já imaginou que a gente pudesse ter um clima de dificuldade, hostil. Nós trouxemos 20 pessoas e que salvaram de uma tragédia maior. O estádio fechou os portões pra gente, não deixou a gente sair. O Felipe em nenhum momento provocou. Acabou o jogo, eles foram pra cima do Felipe. E quando nós tentamos sair do campo, os portões fechados e os seguranças da casa cerrando os portões. Impediram a gente sair. É que os nossos seguranças conseguiram trabalhar e tirar a gente dentro do campo, senão alguma coisa pior ia acontecer. Essas imagens foram feitas por funcionários do estádio. Quando a situação se acalmou entre os jogadores, esquentou nas torcidas. Não havia policiamento na arquibancada. Torcedores de Palmeiras e Penharol entraram em confronto. Objetos foram atirados de um lado para o outro. Aquele pessoal de colete ali, eu não sei se eles são seguranças do estádio, não consigo ver imagem de nenhum policial e eles estão separados por uma grade, nada de polícia. Não tinha policiamento para proteger os torcedores. Quer dizer, eu não estou aqui em nenhum momento defendendo A ou B, eu estou dizendo que é necessário segurança para uma partida de futebol e nós não tivemos hoje isso aqui. Mas a violência não ofuscou o show palmeirense em campo. Uma prova que Libertadores é isso. Pro gol! William! Faltam 2 rodadas para o fim da fase de grupos da Libertadores e essa é a classificação do grupo 5, o grupo do Palmeiras. O time abriu 4 pontos de vantagem sobre o Jorge Wilstermann da Bolívia. O Globo Esporte terminou, amanhã tamo junto. Tchau.